Glória a Deus. Glória a Jesus. Boa noite, igreja do Senhor Jesus. Passa já convosco. É uma honra para nós receber vocês aqui. Você deve estar perguntando, que negócio é esse, pastor Ciro, de volta para o futuro? Eu creio que muita gente veio aqui pensando que ia passar a trilogia do filme. Mas é um gancho para nós falarmos da eternidade. Para nós falarmos de uma outra dimensão. Uma dimensão que nos espera. Você sabe que Jesus sempre falava através de parábola. Vamos agradecer a Deus por esse momento de estarmos aqui reunidos. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom, porque temos uma esperança eterna de estarmos contigo para sempre, Jesus. Onde o gozo reinará, onde não haverá tristeza nem dor. Basta nós estarmos em fidelidade contigo, Jesus. Buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Porque crendo que naquele dia poderoso o Senhor vai vir nos buscar a tua igreja, Jesus. E nós sabemos que esse dia está muito próximo. Por isso nós aguardamos com alegria. A tua palavra diz que nós devemos levantar as nossas cabeças e nos alegrarmos, porque a nossa redenção está próxima. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Ministra, Espírito Santo, aos nossos corações. Queremos aprender mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, queridos. Você sabe que na época de Jesus, Jesus usava de parábolas. Quem sabe o que é parábola? O que é parábola, pastor Ciro? Parábola é um substantivo feminino que é uma narrativa alegórica, uma alegoria que transmite uma mensagem direta por meio de uma comparação ou uma analogia. Mas então, pastor Ciro, o que é esse negócio de volta para o futuro? Você está com a jaqueta, está pagando esse mico? É porque aquele que ganha a alma sábio é, né, irmãos? Muita gente, é ou não é, irmãos? Amém? Tem muita gente que vem aqui e está pensando que está no cinema. Você não está no cinema, você veio aqui para adorar a Deus. Aqui é um lugar de respeito. Aqui é um lugar de adoração. Vi até gente comendo pipoca aqui, meus irmãos. Aqui não é cinema. Você tem que respeitar a casa de Deus. Foi apenas um gancho. Então, Jesus usava de parábolas. Jesus usava de alegoria. Você sabe que a gente vive hoje uma geração que vive um problema muito sério de síndrome. Uma síndrome que é uma síndrome acelerada do pensamento. Nós vivemos com muita informação através do celular, através de várias coisas. E a nossa mente está capacitada para, por exemplo, dar um exemplo para você. Andar a 60 por hora e você quer andar 120 por hora para tentar receber todas as informações. Então hoje as pessoas andam perturbadas porque querem muita informação, mas não dão atenção para nada. Então, para você ter 10 minutos de atenção de uma pessoa é muito precioso. A pessoa está pensando em várias coisas. Hoje você vê esses aplicativos TikTok, Reels, passa 200 vídeos e a pessoa fica assistindo e fica jogando um monte de lixo, informação na cabeça da pessoa. Então por isso que nós estamos usando esse gancho para falar de uma dimensão celestial. Sabe, quando você nasce, eu quero que você use da sua imaginação agora. Quando você nasce, imagine uma linha que começa da ponta do meu dedo e vai até aquela parede. Nós vivemos nessa dimensão de tempo e matéria. Então quando você nasce aqui, vai passando o tempo, 18 anos, 50 anos, no máximo até 100 e poucos anos, a sua vida acaba. Essa matéria pifou, acabou. Mas agora eu quero que você imagine uma linha acima dessa. Uma linha que passa por aquela parede, atravessa a parede e vai lá para Cordeirópolis, sobe lá para São Paulo, vai lá para o Amazonas, vai lá para os Estados Unidos, vai lá para o Polo Norte, atravessa os planetas. Essa linha não tem fim, é de eternidade em eternidade. Por isso que a gente está falando desse filme. Esse filme fala de uma dimensão, porque eles mudavam através do tempo. Um senhor e um moço que ia para o passado, e lá no passado ele conhecia o pai dele e a mãe dele quando eram jovens, antes de se casarem. Se você assistiu o filme, mas não estou fazendo apologia do filme, mas eu estou dizendo para você por que a gente pegou esse gancho.
Então a gente tem que entender que nós temos um período de vida aqui. Só que nós não fomos feitos para morar nesse plano aqui. E isso, muita gente não tem esse entendimento. Você e eu fomos criados para uma dimensão celestial, de eternidade em eternidade. Esse tempo que eu falei dessa linha de baixo primeiro, é o tempo Cronos, que é uma cronologia. Nós vivemos baseado no Cronos, então é o tempo humano. Passou esse período, a gente acaba. Você sabe que as nossas células se renovam. Seu corpo vai se renovando, mas chega um período, chega 80, 90 anos, ela não se renova mais e seu corpo acaba. E muita gente tem no seu entendimento que ele é eterno, que ele vai viver para sempre. Mas nós vamos viver para sempre em espírito, lá na eternidade. Porque a nossa essência, a essência minha e a sua, é espírito. Jesus disse assim, por que eu falo sobre parábola? Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 13, disse assim: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem. A pessoa vê, não está vendo, de tanto distraído que está a cabeça da pessoa. Ouvindo não ouvem. Você fala, entra por aqui, sai por aqui, e nem compreendem. Então a gente vai fazer de maneira mais didática possível, para que você entenda, para que eu compartilhe com você o que a palavra de Deus nos ensina sobre algo que é tão fundamental. Por que você existe? Por que você nasceu? Você nasceu só para trabalhar, conseguir as coisas aqui nessa terra, ter uma família, viver um período e depois morreu e acabou? Não. Nós somos seres eternos, nós vamos viver para sempre. Mas a dimensão do tempo de Deus é o Kairos, é outro tempo. No Kairos não existe passado nem futuro, é sempre presente, é eterno, de geração em geração, de eternidade em eternidade, sempre, nunca tem fim. E esse é o reino de Deus. Em Romanos, no capítulo 14, versículo 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, não é nada do que você pensa aqui, não é nada desse plano que a gente vive aqui, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Deus é um Deus de eternidade em eternidade, irmãos. Nosso Deus é um Deus atemporal, para Ele não tem tempo. Só que a nossa mente não entende isso, porque nós vivemos nessa dimensão de tempo e matéria. É meu tempo. Para Deus não tem tempo. Lá em Atos, no capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: os quais também, depois de ter parecido, se apresentou vivo. Jesus, depois que morreu na cruz, só para a gente entender como funciona a dimensão que eu e você vamos viver na eternidade. Se apresentou vivo com muitas provas infalíveis. Então Jesus apareceu durante 40 dias de maneira irrefutável. Ninguém podia falar, não apareceu. Jesus apareceu para os discípulos e com muitas provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Quem quer morar no reino de Deus aqui? Nós temos que estar pronto, porque o reino de Deus é o que nos aguarda. Pastor, mas isso aqui é muito metafórico para mim, eu não consigo alcançar. Mas quando a gente busca as coisas espirituais, nós vamos começando a entender, e você vai anelando cada vez mais pelas coisas espirituais. E falando, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, para que não saíssem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, depois que aconteceu o Pentecostes. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, e olha a cabeça dos discípulos, irmão, Jesus falando do reino celestial, e eles estão com a mente com o natural prevalecendo, como a gente sempre pensa. Sempre tem aquela pessoa: posso fazer uma pergunta? Não tem isso, irmão.
Porque a pessoa você está falando uma coisa, a pessoa está entendendo outra coisa. Olha o que os discípulos perguntaram para ele, perguntaram dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Então eles estavam entendendo que Jesus ia restaurar, porque Israel, naquela época, era escravizado pelo Império Romano. Então eles achavam que Jesus ia ser o libertador, vai restaurar Israel. Olha o que Jesus respondeu. Disse-lhes: não vos pertence saber do Senhor. Olha, isso não te interessa, não tem nada a ver com o que vocês estão falando. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então isso aí não compete a nós, não compete a você saber os planos de Deus. O que compete a nós é buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas. Consegue imaginar a cena? Jesus subindo aos céus, e uma nuvem o recebeu, e ocultando-o a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, os discípulos olhando para o céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para os céus? Às vezes a gente fica olhando para o céu, né? Fazendo um monte de pergunta. Por quê? E eles estavam querendo entender aquela situação. Será que Jesus nos abandonou? Ele foi embora, ficou esse tempo conosco e subiu para o céu, nós vamos ficar sozinhos? Por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, você crê que esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os viste ir? Você crê que Jesus, esse Jesus que foi ressurreto, ele vai voltar um dia? É a promessa da palavra de Deus. Então, nós precisamos começar a entender. Para mim começar a entender, eu trouxe, pastor, mas você trouxe até manequim aqui, eu trouxe, porque é didática, para mim explicar para você. Eu poderia colocar 3 pedestais aqui para explicar para você. O que é esses 3 manequins? Aqui está representando o que nós somos. Nós somos seres tricotômicos, tripartíteses. Nós somos três coisas. Somos corpo. Esse manequim é representando o nosso corpo. O nosso corpo, que é apenas um veículo aqui nesse planeta. A nossa alma, que são nossos sentimentos. E o nosso espírito, que é a nossa essência. Então eu preciso explicar para você, para que a gente entenda bem. Tem gente que não entende. Mas eu sou isso aqui, você não é isso aqui. Esse corpo que você olha no espelho, que você cuida tanto, é apenas um transporte aqui nessa dimensão que nós vivemos. Lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão de alma e de espírito, das juntas e medulas do corpo, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Então, irmão, esse corpo físico aqui não é a nossa realidade. Ah, pastor, como assim não é? Isso aqui não é a nossa realidade. Na eternidade a gente não vai ter esse corpo corruptível aqui. Nós vamos ter um corpo incorruptível. É apenas o transporte nosso aqui nessa terra, nessa dimensão. Nós precisamos desse corpo físico para nós andarmos, a gente se locomover nessa dimensão. Adão e Eva, irmãos, quando eles estavam lá no jardim do Éden, eles tinham, porque hoje o nosso corpo é corruptível, como eu falei para vocês, o tempo vai passar, você vai ficar velho. Tem gente de 20 anos que fala: mas ele lá, vai chegar nessa idade, é rapidão, daqui a pouco você está velho também, porque o tempo corre. Que mês que nós estamos, irmão? Nós estamos no final do ano já. Esse ano você nem sentiu. O tempo está se remindo. Então, quando Adão e Eva estavam lá no jardim do Éden, o corpo deles era incorruptível. Eles ficariam jovens para o resto da vida, 30 e poucos anos, e a capacidade mental de 100%. Sabe quanto que você usa? Eu uso 5% da nossa capacidade mental. Os mais inteligentes usam 8%. E olha o que o ser humano fez, construiu todas essas coisas que a gente usa, tecnologia aí.
Imagine aí você com 100% da capacidade mental. Lá na eternidade nós vamos ter 100% da nossa capacidade mental. Você sabe que Adão e Eva falavam todo final de tarde com Deus. Antes do pecado. A matéria era ligada à eternidade. Como que você chega na presença de Deus hoje? É impossível. A alma é a nossa mente. A alma é o nosso raciocínio, as nossas vontades. Tudo que você aprende fica aqui na alma. Então o corpo, vocês já entenderam o que é o corpo, é apenas o veículo. Isso aqui acaba. Mas a alma é o seu entendimento. Tudo que você aprende na faculdade fica na sua alma. Onde o seu raciocínio, a sua forma de pensar, está tudo na sua alma, os seus sentimentos. E o espírito é o mais importante, que é a essência nossa, como eu já disse, porque Deus é espírito. Lá em João, no capítulo 4, versículo 24, diz assim: Deus é espírito. Então eu e você, nós temos que entender que a nossa essência é espírito, querido. Nós temos que cuidar do nosso espírito. Deus é espírito e importa que os adorem em espírito e em verdade. Nosso espírito é eterno, ele nunca vai acabar. Mesmo a pessoa que estiver nos caminhos errados também tem um espírito. As bênçãos espirituais, irmãos, o mundo espiritual, ele reflete no mundo natural. E as coisas acontecem. Então, o que eu quero dizer com isso? Você está vendo que tem duas cordas conectando. Então, na época, quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, existia essa conexão de corpo, de alma e de espírito. Mas quando Eva foi lá e viu o fruto, achou bonito, falou gostoso, Adão, vem aqui e come também. E eles comeram, essa conexão se rompeu. Você entende isso? Toda criança que nasce, eu e você, quando nascemos, nós só temos essa conexão de corpo e alma. O espírito não está conectado. Como assim, pastor Ciro? Jesus disse que nós temos que nascer de novo. Nós temos que nascer do espírito. Lá em João, no capítulo 3, do versículo... Se alguém puder cuidar dessa criança, por gentileza, irmãos. A gente trabalha tanto aqui. E os diáconos, por favor, cuidem, por gentileza. João, capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ler. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E esse foi ter uma noite, ele queria falar com Jesus, ele reconhecia que Jesus era mestre. E esse homem só estudava as leis, só estudava a teologia. Esse foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas espera aí, pastor, o senhor falou que nós estamos só conectados com alma e corpo, o nosso espírito está morto. Desde que nós nascemos, nosso espírito está desconectado. Mas Jesus está dizendo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Olha a mentalidade natural. Jesus está falando de coisas espirituais e ele estava pensando num corpo físico. Sendo velho, pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo. Quando Jesus falava na verdade, ele estava enfatizando muito, ele estava falando, dando muita ênfase. Te digo que aquele que não nascer da água, aquele que não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Quem nasce da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Pastor, então eu estou desconectado, como é que eu faço para nascer de novo? Quando eu e você aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós somos reconectados. Há uma reconexão. O seu espírito é reconectado de novo com Deus. Você nasceu de novo. A partir do momento que você diz assim: olha, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, essa conexão espiritual já aconteceu.
já acontece. Quem aceitou Jesus aqui? Quem está conectado ao Espírito? Então hoje você é corpo, alma e espírito. O seu espírito não está morto. Mas a gente aceita Jesus, é reconectado, mas tem gente que só fica na conversão. Você foi conectado, mas você não recebeu ainda o batismo com o Espírito Santo. Os discípulos, eles eram convertidos, eles eram seguidores de Jesus Cristo. Mas Jesus disse para ele: olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido, até que vocês recebam o batismo com o Espírito Santo. Tem muita gente que o Espírito conectou, mas ele não recebeu ainda o batismo com o Espírito Santo. Não recebeu ainda o dom de falar línguas, que a pessoa não entende o que é isso. É um bando de maluco. Como que eu vou falar língua? Que nem eu entendo, a minha mente não entende. A sua mente não entende mesmo. A sua mente é infrutífera. Você está orando em línguas, quando nós oramos em línguas, a nossa mente está pensando no que eu vou fazer, meu trabalho. Só que quem está orando para você é o Espírito, o seu Espírito, que está se conectando com o Espírito Santo. Então você vai falar, Ele vai interceder por mim, por você, com gemidos inexprimíveis. Então tem muita gente que está preocupada. Eu me conectei, meu espírito foi vivificado, só que eu não recebi ainda o batismo com o Espírito Santo. Hoje é noite de você se reconectar, e hoje é noite, você que não aceitou Jesus ainda, você que está longe dos caminhos do Senhor, você entenda isso, que seu espírito está morto, quando você não reconhece Jesus como seu Salvador. Mas você precisa receber o batismo com o Espírito Santo. Porque quando a gente recebe o batismo com o Espírito Santo, a gente recebe poder. E recebereis poder. Irmãos, a gente não tem a dimensão do que é. Então tem muita gente acomodada. Aceitou Jesus, vem na igreja, sente às vezes a presença de Deus, mas não dá vazão para aquilo. Pastor, eu quero tanto orar em línguas. Faz 2 anos, faz 5 anos que eu peço a Deus e não consigo. Sabe por que você não consegue? Primeiro, por orgulho. Você deve estar achando assim, mas eu não vou dar uma de bobo. Eu vejo esses caras orando em língua. Outra coisa é a incredulidade. Será que eu estou orando em língua? Será que eu recebi uma língua? E às vezes você já recebeu e você não sabe, mas você reprime esse poder maravilhoso. Porque às vezes não é palavras. Porque o código espiritual é outro código. É um código sobrenatural. Às vezes é um gemido, às vezes é um grito, mas é o Espírito Santo intercedendo por você. E você precisa ter essa arma. Você vai dirigir 1h30, por que você não ora em línguas? A minha mente não está entendendo nada, mas o Espírito Santo está ministrando na sua vida. Você está falando em línguas, planejando umas coisas, e Deus falando: não tem nada a ver, esses planos são muito pequenos, meus planos são muito maiores. E você está edificando a você mesmo falando em línguas. Fomos reconectados, mas a gente precisa buscar o poder do Espírito Santo. Quanto mais nós oramos, mais nós nos edificamos. E tem muita gente reprimida. Pastor, eu tenho que orar em línguas e alguém tem que interpretar. Eu tenho que falar uma língua estrangeira, porque foi assim em Pentecostes. Não tem nada a ver. Não coloca Deus dentro da sua caixinha. Às vezes Deus pode fazer com que a pessoa entenda a língua dela e você está falando outra coisa, mas Deus mudou o código na cabeça da pessoa, a pessoa entende que é a língua dela e é ministrada. Você está entendendo, querido? Você precisa dar vazão. Ah, mas estão olhando para mim, estão vendo o que eu estou fazendo. Parece um bobão, não interessa. Estou no ônibus, você começa a orar em língua. E Deus está trabalhando por você. E Deus vai fazer coisas sobrenaturais. E recebereis poder. Então tem muita gente que se conectou com Jesus, mas o Espírito não está vivificado, porque não busca Deus, não busca os dons espirituais. Mas pastor, como que eu vou me conectar? Eu só vivo nessa dimensão do corpo e da alma. Eu só vivo pelos meus sentimentos. Eu só vivo pelo que eu sinto. Eu só ajo da forma como eu penso. Por isso que eu vivo desiludido, vivo triste.
e vivo sem expectativa de vida, porque o seu espírito está morto. Você não tem uma expectativa de eternidade. Como que eu vou fazer? Eu sou um pecador miserável. Sabe, lá em Isaías, capítulo 1, versículo 18, diz assim: vinde então, pode vir. Vinde então e raciocinemos juntos. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados, ainda que as suas falhas sejam as piores, as mais sujas, sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã branca. Você sabe que o escarlate e o carmesim são tons que eles usavam nas lãs dos animais. E naquela época, quem tingia essa lã, tanto com o carmesim como com a escarlata, nunca mais saía. Era impossível, não existia um detergente, sei lá, alguma coisa que deixasse branco, era impossível. Por isso que Deus está dando esse referencial de que pode ser o pior pecado que você fez, Ele vai deixar mais branco do que a neve. Eu tive a oportunidade de ver neve quando eu estudei lá em Cambridge. Um dia de neve tampa tudo, irmãos. Tudo que é sujeira, tudo que é, você só vê o branco. Você fica mais alto. Você crê que Deus te deixa mais alto do que a neve? Então você que está longe de Jesus, eu estou falando para você que está assistindo aí. Você está se analisando, está olhando para você e falando: mas eu sou... E o inimigo vai colocar um filme na sua cabeça dizendo: impossível, para você não tem salvação. Mas Jesus está dizendo que o sangue dele é poderoso para limpar e deixar você mais alvo do que a neve. Talvez você tenha vindo aqui hoje com um pensamento pesado, a consciência pesada. Deus está dizendo para você que Ele vai te deixar limpo, Ele vai te lavar, Ele vai te deixar mais alvo do que a neve. Você crê nisso, querido? Esse é o nosso Deus. Aí você fala assim: pastor, uma pergunta. Posso perguntar uma coisa? Se Deus sabia, Deus sabia que o homem ia pecar? Aí você responde de uma maneira lógica: claro, Deus sabia. Mas antes dele criar o homem, ele sabia que o homem ia pecar? Sabia. Por quê? Porque Deus é onisciente, Deus é onipotente, onipresente. Então, mas não tem um texto bíblico para me ajudar, eu preciso de um versículo. Olha o que diz lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 19 e 20. Mas com o precioso sangue de Cristo, sangue de Jesus, como de um cordeiro, através de Jesus Cristo, o cordeiro, o sangue dele nos salvou, como um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Então, irmãos, para mim ser criado, primeiro Deus criou o mundo, para depois Deus criar o homem, correto? Para depois Jesus vir. Antes da fundação do mundo, Deus já sabia sobre mim e sobre você. O nosso Deus é atemporal, por isso que eu falo de outra dimensão. Deus sabia que o homem ia pecar, por isso que o cordeiro já estava preparado. O cordeiro já estava pronto para morrer por mim e por você. E nós temos que aceitar essa graça, esse amor de Jesus Cristo, quando Ele se entregou por mim e por você. Então, lá antes da fundação do mundo, Deus já sabia que eu e você iríamos pecar. Mas Ele também sabia que aquele que cresce, que o sangue de Jesus ia purificar de todo pecado, ia ser salvo, ia morar no reino para sempre. Amém? Você crê nisso, querido? Você está conectado, você precisa pensar todo dia: será que eu estou só conectado ao meu corpo, à minha alma? Como que eu tenho vivido? O meu espírito anda morto. Eu vou na igreja, eu não sinto a presença de Deus. Irmãos, não é sensação. Preciso sentir um arrepio na nuca, preciso sentir um calafrio.
Isso é alma, esse é sentimento. Lógico que quando a gente sente a presença de Deus, o nosso espírito sente a presença de Deus e reflete na alma, porque a alma demonstra os sentimentos. Então você chora. Quem já veio no culto aqui muito triste e chorou muito e saiu daqui leve, cheio da graça de Deus? Já aconteceu isso com você? É o Espírito Santo, é o seu espírito que é renovado. Mas quando você fala em línguas, isso se potencializa muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Qual a importância, pastor Ciro, de falar em línguas? Você vai saber no próximo domingo. Amém? Quem quer ter o seu espírito vivificado cada dia mais? Irmãos, é fundamental, é fundamental. Não tem como você e eu conhecermos o reino de Deus se nosso espírito não estiver vivificado. Essa matéria sua, você que olha para o espelho, que acha você bonitão, você se acha bonita, tudo isso vai passar. E não tem remédio, não tem tratamento, não tem nada, irmãos. Porque nós estamos numa dimensão, num mundo decaído. Pastor, por que eu fico uns dias tão desesperado, uma angústia? É porque esse mundo aqui é triste mesmo, esse mundo é difícil, irmãos. Mas quando você se baseia, e não fica baseado na sua alma, você se baseia no seu espírito, e se conecta o seu espírito com o Espírito Santo de Deus, tudo se transforma. Você se fortalece, você vence as dificuldades, você sabe a quem clamar, e você dobra os seus joelhos e começa a orar em línguas, e teu Espírito Santo vai movendo, vai transformando, vai edificando, vai te trazendo paz, vai te trazendo gozo, e você não entende, porque a sua alma não fala, não tem motivos, mas não tem motivos, porque é o Espírito, porque o seu Espírito é a sua essência, e você precisa cuidar do seu Espírito. O seu Espírito é fundamental. A sua alma e o seu corpo vão passar. Tudo que você tem de conhecimento, tudo que você tem de sentimento, tudo que você amigalhou durante essa vida aqui vai passar, mas o Espírito é para sempre. Irmãos, mas o Espírito é aqueles negócios que voam. Não pensa bobagem, não deixa o inimigo. Jesus apareceu com o corpo glorificado, atravessou a parede, pediu para os discípulos tocar nele. O que vocês têm? Temos peixe assado. Comeu peixe. Não deixa o inimigo, eu não quero viver igual mal. Não tem nada de alma, não, isso é bobagem. Corpo glorificado. Amém? Você entendeu isso, querido? Nós fizemos tudo isso para você entender. As pessoas que estão no mundo, as pessoas que não conhecem Jesus, você tem que entender que elas estão desconectadas. É parte nossa falarmos do amor de Jesus para que elas se reconectem, para viver uma vida eterna com Jesus. E tudo o que a gente tem vivido, essa dimensão, essa linha que eu falei para você, primeira, que tem um fim, que termina na parede lá, essa vai acabar. E é conhecido como fim dos tempos. Eu não sei, você não sabe, mas Deus sabe. E a hora que eu tenho batido muito nessa tecla, é um compromisso que nós temos com a igreja. Tem gente que está muito preocupada com o seu corpo, né? Quer conforto, quer bens, está preocupada com a sua alma, quer status, quer gozo. Isso não vai trazer nada na eternidade. Mas eu quero que você entenda e que nós tenhamos uma igreja consciente de que nós temos que vivificar o nosso espírito todos os dias. E domingo que vem nós vamos compartilhar com você sobre a importância da oração em línguas. E lembra do pastor Ciro que falava sobre isso? Que você tem que orar, hora após hora, após hora, após hora. Pastor, tem um problema em casa, meu marido me entende, meus filhos são todos revoltados. Que arma que você tem? Reclamar, pedir oração. Por que o seu espírito não se conecta? Não consigo falar em línguas. Começa a buscar. Começa a buscar de Deus. Deixe o Espírito Santo fluir na sua vida. Daqui a pouco você vai estar balbuciando. Pastor, mas então a partir do momento
que eu começar a falar em línguas, aí vai tudo se transformar. Não necessariamente. É um processo. Mas você vai começar a ver vitórias e vitórias e vitórias. Porque a sua alma naturalmente vai sentir quando o seu espírito estiver vivificado, e também o seu corpo. Amém? Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai, porque no dia que nós te aceitamos, nós fomos reconectados, e o teu Espírito habita em nós, e nós podemos falar diretamente na sala do trono, e falar em línguas, sabendo que o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pai Celestial, que nós não nos amoldemos a esse mundo, não nos conformemos com esse mundo, mas que nossa mente seja renovada, e entendamos que nós temos que cuidar e vivificar o nosso espírito. Em nome de Jesus eu declaro bênção sobre a sua vida. Eu declaro que você alcance níveis maiores no reino espiritual, em nome de Jesus, amém.